Olá, olá, olá! Olha, eu desafinei. Bom, vamos então para as ciências. Vamos continuar a nossa aulinha, ok? Página 172. 172. Certo? Morcego e mariposa. É uma brincadeira. O morcego e a mariposa são animais com hábitos noturnos. A mariposa é um dos alimentos dos morcegos. Para encontrar o alimento, os morcegos se guiam pelo som. O mesmo ocorre com a mariposa, mas para fugir dos predadores. Nessa brincadeira, vamos simular a interação entre os morcegos e as mariposas. Material para a brincadeira: 5 vendas para tapar os olhos, local e espaço plano. Organize-se em pé, em círculo. Um aluno deve ser o morcego e 4 alunos devem ser a mariposa. Os 5 devem ser vendados e ocupar o meio do círculo. O morcego deve tentar pegar as mariposas e essas devem fugir do morcego, guiando-se apenas pelo som. Para isso, o morcego deve dizer morcego. E na sequência, as mariposas devem dizer mariposas. Os alunos que estão formando o círculo devem cuidar para que o morcego e as mariposas não saiam dele, dando um toque no braço do colega quando necessário. Pessoal, isso a gente pode brincar quando a gente voltar às aulas. Então, como que é? Vai ficar todo mundo em círculo, tá? Em vez de ser aqui 5 mariposas, porque nossa sala tem poucas crianças, a gente pode fazer um morcego e 3 mariposas. Mas, só esses vão brincar? Não, a gente reveza, tá bom? Aí o morcego, ele vai falar, é como se fosse a brincadeira da cabra cega. Aí o morcego fala assim, morcego, e as mariposas têm que falar mariposas, porque pelo som, porque você vai estar com a visão tampada, eles todos vão estar com a visão tampada. Pelo som, o morcego, ele vai conseguir saber onde mais ou menos as mariposas estão. E nós que vamos estar dentro, segurando, né, fechando as mãos, vamos estar em círculo, dando as mãos, nós vamos tomar maior cuidado para que o morcego e a mariposa não saiam. Então, professora, mas como que eu vou saber que o morcego pegou a mariposa? Porque o morcego, na hora que pegar alguém, ele vai falar morcego, e aí a mariposa vai saber que o morcego pegou ele. E aí sai do jogo. E aí a gente vai trocando, tá bom? Essa brincadeira dá pra gente brincar quando a gente voltar. Deficiências sensoriais. Deixa eu pegar um marca-texto que é melhor, né? Algumas pessoas apresentam diferentes deficiências sensoriais. Então, quer dizer, como? O que é isso, professora? Tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não escutam, tem pessoas que não falam, certo? Isso ocorre quando um dos sentidos não funciona plenamente. São exemplos de deficiências sensoriais a deficiência visual e a deficiência auditiva. A deficiência visual é a perda da capacidade de ver ou limitação dela. Há diferentes graus de deficiências e alguns podem ser tratados por meio de lentes transparentes ou cirurgias. Já outras não têm tratamento. As pessoas com deficiência visual mais grave podem precisar usar uma vara-guia. Então, aqui, ó, chama vara-guia, para se locomover em segurança, além de treinamento, de orientação e mobilidade, bem como alfabetização em braille. Nós falamos bastante sobre isso, né? Então, não é bengala, tá? Chama vara-guia, certo? É uma vara que ela é dobrada. Quando eles chegam num lugar, eles dobram. E ela desdobra. Então, é uma vara-guia, para eles vão guiar. Então, a gente viu, deixa eu ver se vai ter aqui. Vai, eu vou mostrar lá na frente o piso tátil, que eles conseguem sentir, o pessoal que tem deficiência visual, tá? Pensa que triste, né, a gente ter deficiência visual, você não poder enxergar
as cores, não poder olhar o céu, não poder enxergar o rosto das pessoas. É muito triste, né? Também, assim como é muito triste também você não ouvir uma música, não ouvir, né, a voz de alguém. E toda deficiência ela é triste. Toda deficiência ela é triste. A gente que é perfeitinho tem que agradecer a Deus, né? Por ser perfeito. Então, agradece todos os dias a Deus. Deus, agradeço pelos meus braços, pelas minhas pernas, pela minha visão, pela minha audição, pela minha fala. Tá bom? Então, a gente tem que agradecer. Você sabia? Eu vou falar mais sobre a deficiência aí nas próximas páginas, tá bom? Há cães que são treinados para guiar pessoas com deficiência visual. Os cães ajudam na mobilidade, dando mais autonomia às pessoas. Apesar de serem dóceis, não devemos brincar com os cães guias, pois eles estão trabalhando e não devem se distrair. Há uma lei de 2005 que permite que o cão guia entre em qualquer lugar com seu tutor. Apesar de fazer muitos benefícios para as pessoas com deficiência visual, ter um cão-guia ainda é pouco acessível no Brasil devido ao custo elevado para adquirir e treiná-lo. Então, pessoal, o cão-guia é um animal muito caro, tá? Porque ele é um animal treinado. O pessoal treina, né? O treinador, o adestrador treina o cão-guia para poder caminhar junto com a pessoa deficiente visual. Então, quando você e o cachorro que faz parte desse deficiente visual, ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode entrar em restaurante, ele pode entrar em cinema, ele pode entrar em ônibus, em qualquer lugar, em táxi, em qualquer lugar ele pode entrar. Certo? Que são cachorros treinados, eles não vão entrar e ficar correndo, bagunçando, não. Eles vão entrar e vão sentar. Por isso que a gente nunca pode ficar brincando com eles, porque distrai eles, eles estão trabalhando. A partir do momento que eles estão fora de casa, junto com os tutores, que são os donos, eles estão treinados, estão trabalhando, tá? Eles brincam a hora que eles chegam em casa, que aí o tutor não precisa mais deles. Tudo bem? Então, quando você vê um cachorro, um cão guia aí na rua, não brinca com eles, porque eles estão trabalhando, eles estão ajudando a pessoa com deficiência visual, ok? Página 174. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de ouvir. Ela pode ocorrer devido a problemas no desenvolvimento do bebê, ainda durante a gestação, ou por lesões nos órgãos relacionados à audição. Há diferentes graus de deficiência auditiva. Alguns casos podem ser compensados com o uso de prótese auditiva, enquanto em outros casos é recomendado o aprendizado da língua brasileira de sinais, que é a Libra, que é essa aqui, ó, tá na página 175. Mais conhecida por Libras, ou a leitura dos lábios para permitir a comunicação e o aprendizado. Então, tem pessoas que lê o lábio também. Galera, lá no Colégio Vencer, tem uma menina da parte da manhã, do 4º ano, que ela usa uma prótese auditiva. Ela tem deficiência auditiva e ela usa uma prótese que foi implantado dentro da cabeça dela, lá no cérebro dela, é como se colocassem um microfoninho lá, uma vibração, né? E aí ela usa uma prótese auditiva. E aí ela tem um microfoninho que você liga, que ela liga, e aí manda informações para o cérebro, que tem lá um implante lá pertinho do cérebro dela. E o professor fica penduradinho aqui um microfone. Então, eu dei aula para ela o ano passado. Então, eu tinha que dar aula com esse microfoninho grudado no meu pescoço, que esse microfoninho mandava informação direto para a prótese dela. Tá? E era assim, o dia que ela não estava com o microfoninho, eu tinha que falar devagar, para que ela pudesse ler os meus lábios e entender do que eu estava falando, tá bom? Bom, a língua brasileira de sinais se chama Libra, ok? Libra, língua brasileira de sinais.
A língua de sinais é uma... Opa, o que aconteceu aqui? A língua de sinais é uma forma de comunicação que usa os gestos das mãos e expressões faciais e corporais em vez de sons e palavras. Vocês já devem ter visto várias vezes aí, né? Quando tem uma reportagem, quando você vai ouvir lá o decreto do governador, do presidente, sempre no cantinho da tela tem uma pessoa fazendo os sinais da Libra, né? Falando usando as expressões, né, corporais, tá usando as mãos e você vê que ela usa muito rosto também, ela mostra expressões pelo rosto, certo? Assim como existem várias línguas faladas pelo mundo, também há diferentes línguas de sinais. No Brasil, é chamada de Língua Brasileira de Sinais ou Libras. Já em Portugal, por exemplo, é chamada de Língua Gestual Portuguesa, ou LGP. Cada uma delas tem sinais e expressões próprias relacionadas à cultura, ok? Então, eu não sei se vocês já fizeram com a Paula. Eu sei que a professora Paula, ano passado, ela fez uma musiquinha em que as crianças faziam os sinais da Libra. Não sei se vocês chegaram a participar dessa musiquinha que ela fez, ok? Então, cada posição aqui da mão representa uma letrinha do alfabeto. Nos últimos anos, tem sido desenvolvido vários programas de computador e aplicativos de celular que permitem a tradução de conteúdos de internet para a língua de sinais. Pessoal, tem sim. Eu não lembro porque eu desinstalei do meu celular, desinstalei esse ano. Porque essa minha aluna que eu falei para vocês, tinha coisas que às vezes ela não entendia. Aí eu tinha um aplicativo no celular que era um bonequinho. E eu falava pro bonequinho, eu ligava o aplicativo e falava pro bonequinho assim, né? Por exemplo, você está bem? Eu falava assim pro bonequinho, né? No microfone. Você está bem? Aí o bonequinho fazia o sinal para eu reproduzir esse sinal para a menina. Então, para essa minha aluna. Então, era muito legal, só que eu não lembro agora porque eu deletei ele, porque como não está mais dando aula para ela, a professora acabou deletando. Mas era muito legal esse programa, esse aplicativo, né? Então, você falava e o bonequinho fazia o sinal para você reproduzir para a pessoa saber do que você está falando. Mas se eu lembrar depois, eu falo para vocês, tá bom? Página 176. Vamos até que página? Vamos até a página 182, tá? Então, olha aqui, ó. As pessoas com deficiências sensoriais percebem e interagem com o mundo de formas específicas. Essas pessoas enfrentam os desafios diários para se locomover e comunicar, por exemplo. Para garantir que elas tenham autonomia, é preciso que os ambientes como ruas, calçadas, escolas, restaurantes, lojas, entre outros, estejam adaptados para recebê-los da melhor forma. A seguir, conheça algumas estruturas de ações importantes para a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva. Galera, aqui na cidade de São José do Rio Preto, tem algumas avenidas principais na cidade que temos nas calçadas esses pisos táteis. Pisos táteis é onde o deficiente serve para os deficientes visuais, por isso que nós temos bastante aqui, tá? Essas barrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui não quer dizer que é bonitinho, que é desenho, não, eles representam informações para o deficiente visual, eles sabem do que significa isso daqui. Você pode não saber, porque você não é deficiente visual, você não estudou para isso, mas eles sim, tá bom? Eles estudaram para isso. Essas barrinhas aqui, ó, elas direcionam as pessoas para onde elas vão, ok? Ó, quer ver?
Aqui, ó, quer ver onde está escrito? Ó. As barras orientam o trajeto e funcionam como uma trilha. Então, vai indicar onde a pessoa vai ter que ir. Ela vai seguindo essas barrinhas aí, ok? Agora, quando ela está andando e ela chega por essas bolinhas aqui, ó, professora, mas dá para sentir? Dá. Quando você for andar nas calçadas aí da cidade de São José do Rio Preto, anda em cima de um desse. Anda em cima desse piso têxtil aí, tá? Esse piso tátil aí, tem essa textura aí. Para você ver, você consegue sentir pelos pés, mesmo você estando calçado. Quando você pisa por essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas tá te alertando. Alertando sobre o quê? De algum obstáculo que tem na frente. Pode ser que tenha. Então, quando a pessoa pisa nessas bolinhas, ela sente essas bolinhas, ela já fica alerta. Ela vai pensar, ou eu vou encontrar escada, ou eu vou encontrar rampa, ou vai ter qualquer obstáculo. Ou vai ter uma calçada elevada, ou vai ter uma plataforma de embarcar ou desembarcar, alguma coisa vai ter. Então, essas bolinhas aqui é uma forma de atenção, alguma coisa diferente você vai encontrar no caminho, tá? É para isso que serve. Quando vocês andarem aí pela cidade, vocês podem andar em cima dessas faixas e vocês perceberem, pisarem, que vocês vão sentir e vão lembrar dessas informações. Aqui nós temos alguns semáforos. Aqui em São José eu não sei se tem, porque como a professora não anda a pé, sou ando de carro, né? Que preguiça. A Pro não sabe dizer, né? Mas alguns semáforos, eles têm os sinais sonoros. O que é, professora, sinal sonoro? Por exemplo, aqui é para o deficiente auditivo. Desculpa, para o deficiente visual. Auditivo é do outro lado, da outra página. Para o deficiente visual. Então, ele não sabe a hora que ele pode atravessar a rua, não é? Então, ele apertando aqui o botãozinho para abrir o semáforo, a hora que tiver aberto para ele, que ele puder atravessar, vai produzir um som. Tipo um apito, assim, pim, pim, ou então, pim, ou então, abriu, alguma coisa, algum som vai ser projetado dali. E aí a pessoa sabe que vai poder atravessar a rua. Nós temos aqui, ó. Agora aqui, sim, é para deficiente auditivo, ó. Para quem não ouve, como que vai assistir televisão se não ouve? Não sabe quais informações estão sendo anunciadas na TV. Não é? Vai assistir um filme. Às vezes, muitas vezes vocês falam assim, tira a legenda, né? Mas e quem não ouve? Tem que ler, não tem? Então, eles usam aqui, ó, essa legenda. Essas legendas têm desenho, tem filme. Se você atualizar sua televisão aí, liberar a legenda, ela vai aparecer legenda em todos os programas. Então, tudo que for falado na televisão vai aparecer uma legenda. Tá bom? Aqui, se você ver, ó, é o sinal de Libra. Pessoal que não ouve, vai ver. Então, lembra que eu falei para vocês lá atrás, na atividade, aqui na página, ó, aqui de Libra, né? Os sinais de Libra. Geralmente são essas pessoas, ó. Tá tendo aqui uma apresentação e ela está aqui traduzindo, vamos dizer assim, essa apresentação em Libras para quem não ouve saber do que se trata. Todas as pessoas são diferentes e têm habilidades e dificuldades distintas. O mesmo acontece com as pessoas com deficiências sensoriais. Assim, elas devem ser valorizadas e tratadas com muito respeito. A gente tem que respeitar muito. Já é normal a gente ter que respeitar todo mundo, né? E não deixa de ser diferente com quem tem algum tipo de deficiência. Tem que tratar, sim, com muito carinho, muita atenção. Aqui, ó, quando você vê uma pessoa, aqui nós temos uma senhora, né, com deficiência visual, e ela tá usando uma vara, né, uma vara, como que chama mesmo? Atrás? Uma vara guia, né? Tá usando uma vara guia.
Primeiro, se você quiser ajudar a pessoa, você vai perguntar à pessoa, não vai pôr a mão nela, tá bom? Não vai pôr a mão no ombro, no braço, não. Você chega perto da pessoa e fala: quem é? A senhora precisa de ajuda? O senhor precisa de ajuda? Se a pessoa falar não, não insista. Vai ficar: não, mas eu te ajudo. Não, vamos lá que eu te ajudo. Gente, a pessoa falou não, é não, certo? Sem insistência. Se a pessoa falou que quer ajuda, você pergunta para ela como que você pode ajudá-la. Então, você não vai pegar no braço da pessoa e vai sair puxando a pessoa. Não, você vai deixar a pessoa, igual a senhora está fazendo, ó, encostar a mão no seu ombro. Encostou a mão no ombro e você vai andando. E você pode orientar. Olha, cuidado, vai mais devagar, porque aqui tem um degrau, aqui tem uma escada, tá? Ah, ó, aqui tem um buraco. É dessa forma que a gente ajuda. Página 178. Leia o texto a seguir. João entrou em casa à noite, percebeu que não tinha energia elétrica e que a sala estava toda escura. Ele não viu o brinquedo que o filho havia deixado no chão e tropeçou. Agora responda. Qual sentido João não conseguiu usar ao entrar dentro de casa? Ele não conseguiu fazer o quê, ó? Não conseguiu enxergar, então ele usou o sentido da visão. Observe as duas imagens, ó. Lembra que eu falei? A pupila grande é porque o lugar está escuro, certo? A pupila pequenininha representa que o lugar está claro. Bom, em qual das duas situações há mais luz no ambiente? Tem mais luz? Explique. A situação 2, né? Aí eu pulei a B aqui, ó. A situação 2. Por quê? Porque a pupila está pequenininha, certo? O pessoal pulou a B aqui, ó. Por que João não conseguiu ver o brinquedo? Porque não tinha luz, ou então porque estava escuro. Você pode colocar porque estava escuro, desculpa, tá? Página 179. Aqui, você vai relacionar as estruturas da orelha. Nós temos aqui, ó, A, que representa tímpano, B, pavilhão auricular, C, meato acústico e D, ossículos. Então, vamos lá. Lembra, o pavilhão é essa dobrinha que nós temos aqui, né? O meato acústico é esse buraquinho que nós temos aqui. O tímpano temos lá dentro e os ossículos ficam pertinho do tímpano. Então, eu vou ler a frase e vocês tentem pensar aí de qual que eu estou falando. Conduz o som até o tímpano e produz cera. Quem que leva o som até o tímpano e produz cera? Olha lá, o meato acústico externo, certo? Vibram e transmitem a vibração para a cóclea. A cóclea é onde fica o líquido. Quem que é? Os ossículos. Transmite a vibração causada pelo som para o interior da orelha. Quem que é? O tímpano. E o último, capta e direciona os sons para o meato acústico, o pavilhão. Então, o pavilhão aqui ele vai pegar os sons e vai levar para o buraquinho que se chama meato acústico externo. Exercício 4. Leia o texto a seguir. Pessoas com deficiências sensoriais podem participar das mais diversas atividades físicas e praticar esportes. Ah, pessoal, vamos lá. Professora, quer dizer que uma pessoa um deficiente visual que não enxerga, ele não pode jogar futebol. Isso você está enganado. Pessoa com deficiência visual pode jogar futebol sim. Ué, professora, mas como jogar futebol? É simples. Dentro da bola de futebol tem um sininho, tá? Um chocalho. Então, toda vez que o pessoal chuta a bola, essa bola ela faz barulho. Então, eles conseguem ouvir e se direcionar onde está a bola e correrem atrás, tá bom? Então, nós temos sim o futebol para deficientes visuais, que eles vão usar somente a audição para poder ir atrás da bola.
tá? É muito interessante essa atividade. Nós temos aí, sim. Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo que possa mostrar para vocês. Ó, pessoal, eu peguei um vídeo aqui. É um vídeo rapidinho, é curtinho, tá? Nem vou pôr ele inteiro. É só para vocês terem uma noção de como funciona o futebol para deficiente visual, tá? Tradicional do futsal, com as adaptações para o deficiente visual. E temos como as diferenças, as adaptações, que a área do goleiro é uma área restrita de 5 metros por 2, pelo fato dele ser evidente. Tá? Eles jogam com a bola que tem um risco. Olha lá, a bola tem barulho, ó. Para que eles escutem o risco. Atrás das metas tem um guia que orienta o jogador no fecho de quadra, orienta os seus jogadores atacantes, o goleiro que é evidente. Dentro de sua área restrita, ele orienta a sua defesa, tá? E no outro terço da quadra, que é o terço médio, existe a orientação dos técnicos. Tá? Cada treinador orienta a sua equipe nesse terço médio, os guias orientam os seus atletas do ataque e os goleiros orientam os seus defensores na defesa. No momento que eles vão dar um bote na bola, também tem a regra do vôlei, né? Que tem que quebrar uma vista, né? Pois o atleta, para que escute uma jogada, tá? ele estando indo fazer a marcação do seu adversário, ele deverá falar o vôlei. Ele deve falar que vai disputar a jogada. E o atleta que estiver com posse de bola também, se ele tem que correr uma luta à distância com essa bola, ele deverá informar também que está com bola. E ambos os atletas deverão estar com uma frente para proteger a sua integridade física. A adaptação foi fácil. Pessoal, vocês viram? É claro, né? A professora colocou bem pouquinho, e só para vocês terem realmente uma noção, tá bom? Mas assim, tem várias regras para o jogo que tem lá, né? O futebol para deficiente visual. Vocês viram que a bola tem um guiso, fora da quadra ali ficam alguns orientadores que não pode entrar na quadra, mas eles podem falar: olha a sua direita, olha a sua esquerda, ó, fulano não sei o quê, né? Quem tá com a bola tem que falar bola, estou com a bola, alguma coisa assim, e sempre andar com a mão para frente, eles sempre têm que jogar com a mão para frente. Por quê, professora? Porque eles não enxergam um outro, então tem que estar sempre se protegendo. Então tem bastante regras assim para eles. Mas vocês viram, dá para jogar, dá para eles se divertirem, né? Legal, né? Vocês verem um pouquinho sobre isso. É bem simplesinho, mas vocês podem depois pesquisar com mais tempo, é só vocês colocar no YouTube. Assinale a alternativa que indica qual sentido os jogadores utilizam para praticar o futebol para deficientes visuais. Então, se eles não podem usar os olhos porque eles têm deficiência visual, qual é o outro órgão que eles usam que eles conseguem identificar onde está a bola? É a audição. Pessoal, página 180 e 181, nós vamos até a 182 e a gente finaliza. Ó, temos aqui um menininho andando na praça e uma coleguinha fala assim, ó: ei, Carlos! E aí ele olha para trás na direção dela, olha lá, ele não ficou procurando, ai, onde tá? Não, na direção dela, certo? Como o Carlos soube que alguém estava lhe chamando? Por quê? Porque ele ouviu a menina dizer o nome dele, não foi? Por que foi possível para Carlos saber que a menina estava perto da árvore à direita e não à esquerda? Pessoal, porque conseguimos perceber a origem e a direção de onde vem o som. Então, se você pedir para alguém lá atrás, longeão, e te chamar, você vai conseguir perceber a direção que estão te chamando, ok? Página 181, o que eu aprendi. Ó, a visão e a audição são sentidos que nos ajudam a perceber e a compreender o mundo à nossa volta. Os órgãos responsáveis pela visão são os olhos. Para enxergarmos, é preciso que o ambiente esteja iluminado. A íris
parte colorida dos olhos controla a abertura da pupila de acordo com a quantidade de luz que há no ambiente. Os órgãos responsáveis pela audição são as orelhas. Os sons são captados pelo pavilhão auricular e encaminhados para o tímpano, que vibra e transmite o sinal para o interior da orelha. Cada pessoa tem habilidades e dificuldades características. O mesmo acontece com as pessoas com algum tipo de deficiência. Para se sentirem incluídas, elas precisam que o ambiente conte com algumas adaptações e devem ser tratadas com respeito. Página 82, 182 e última. Indique as situações em que as pessoas estão ouvindo a audição e aquelas que estão ouvindo a visão. Então, essa menininha aqui com os fones no ouvido, ouvindo música, ela está usando qual sentido? Audição ou visão? Audição. E esse rapazinho aqui que está lendo o livro, ele está usando qual sentido? A visão. E esse rapazinho aqui, ó, que está lendo ou vendo seus desenhos, né? Qual sentido ele está usando? A audição ou a visão? A visão. E essa mocinha que está contando um segredo para o amigo dela, está usando o quê? A visão ou a audição? Na verdade, o rapaz, o menino que está ouvindo, né, os segredos da menina, está usando a audição. Pessoal, é isso então. Ficamos por aqui. Até a próxima aula, tá bom? Beijão para vocês.